Essa é a segunda parte da nossa aula de tireoide. Nós acabamos de ver a síntese. Só para fazer um arremate, o iodeto é capturado pelo simporte sódio-iodeto, que é anis, na membrana basal. Ele passa pela célula folicular e é jogado no coloide pela pendrina. O iodeto ele é oxidado pela tireoperoxidase, e essa enzima também é que faz a ligação do iodo aos aminoácidos tirosina da tireoglobulina. Isso a gente chama de organificação, porque o iodeto, que era inorgânico, passou a fazer parte de uma molécula orgânica, e aí temos a tireoglobulina com vários mites e dites, com várias monoiodotirosinas e diodotirosinas. Os mites e dites se ligam entre si. Se um mite e um dite se ligar, forma o T3 ligado à tireoglobulina. Se dois dites, o T4 ligado à tireoglobulina. Esse complexo tireoglobulina ligados a T3 e a T4, ele é endocitado, e quem reconhece isso é uma outra proteína megalina. A vesícula de endocitose, ela é então fundida a lisossomos, que acrescentam proteases, que vão digerir a parte proteica e liberar o T3 e o T4. Então, foi isso que a gente acabou vendo na parte anterior, que está tudo mostrando aqui. Uma coisa que eu queria dizer é que a maioria dos livros dizem para a gente que essa passagem de T3 e T4 pela membrana, ela é passiva. T3 e T4 até tem uma certa solubilidade, mas hoje já sabe que transportadores de aminoácidos deixam conduzir o T3 e o T4 para liberá-los a favor do gradiente de concentração. Então, não é uma liberação passiva. Aqui a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mostrando uma coisa importante que eu ainda não tinha colocado aqui. Vejam, na aula de eixo hipotálamo-hipófise, vocês devem lembrar que a glândula tireoide, o controle de secreção, de produção do hormônio tiroidiano, é feito pelo eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo recebe várias informações e produz TRH, hormônio liberador de tireotrofina. Isso sinaliza para a hipófise vai produzir o TSH, a tireotrofina. E o TSH é um grande sinalizador para a produção de hormônio tiroidiano na tireoide. Então, aqui nós vemos um esquema no qual nós temos o TSH se ligando ao receptor de TSH. O receptor de TSH é uma proteína, mas ela é muito interessante, porque geralmente quando a gente estuda a sinalização, nós estudamos assim, um receptor acoplado a uma proteína G. Aqui nós temos um único receptor acoplado a duas proteínas G diferentes. A proteína GS, que vai ativar a enzima adenulato ciclase, que produz AMP cíclico e que vai fosforilar vai ativar várias proteínas quinases dependentes de AMP cíclico e ativar várias proteínas e enzimas, inclusive proteínas e enzimas envolvidas na síntese de tireoglobulina. Se tem mais tireoglobulina, então nós temos uma maior capacidade de produção de hormônios. Mas também esse receptor é acoplado à proteína GQ, e a GQ vai ativar a fosfolipase C, que vai atuar em fosfolipídio de membrana, produzir diacilglicerol e trifosfato de inositol, que vai ativar várias proteínas quinase C, dependendo de cálcio, porque vai aumentar cálcio intracelular, que vai ativar várias outras enzimas que também estão envolvidas na síntese de hormônios tiroidianos. Essas sinalizações também ativam para aumentar a bomba sódio-potássio ATPase, que faz o gradiente de sódio para o NIS transportar junto com iodeto sódio. Então, nós precisamos manter sódio baixo aqui, né? A própria sinalização aqui faz produzir mais pendrina, a própria sinalização faz produzir mais megalina. Então, ou seja, a ligação do TSH ao seu receptor aumenta muito a capacidade de produção da glândula tireoide produzir novos hormônios tiroidianos.
O único limitante aqui é que para produzir hormônio tiroidiano precisa ter tireoglobulina, mas precisa ter também iodeto disponível, né? Iodeto. Então, a própria regulação da enzima tireoperoxidase, que é a enzima que faz a organificação, a ligação, também depende dessa estimulação do TSH. Então, o TSH é um fator muito importante como controlador da glândula tireoide, da sua capacidade de produzir hormônios. Bom, os hormônios foram produzidos, foram liberados. Por que aqui tem um T4? Porque eu falei para vocês que na nossa dieta nós temos muito iodeto disponível, então tem muito iodo. Tendo muito iodo, a gente acaba produzindo mais T4 do que T3. E outra coisa que eu precisava falar para vocês é que o T4 ele anda numa fração muito baixa livre no sangue. A maior parte do T4 anda ligado a proteínas. E a proteína que mais carrega o T4 é a TBG, que é a Globulin Bind... Peraí. Thyroid Binding Globulin, ou seja, que é a proteína que liga aos hormônios tiroidianos, tá bom? Por exemplo, a albumina transporta um pouquinho de hormônio tiroidiano, mas a principal proteína que transporta o hormônio tiroidiano é essa globulina ligadora de hormônio tiroidiano. Logicamente que quando a proteína transporta, né, um hormônio, ela tem uma dinâmica de liga e desliga, principalmente quando ela se aproxima de uma membrana de uma célula. Então, uma vez que um pouquinho do T4 seja liberado, ele entra numa célula. E diferente de outros hormônios que têm células-alvos específicas, basicamente toda célula tem receptor para hormônio tiroidiano. Só que tem um detalhe importante. O receptor para o hormônio tiroidiano é um receptor que reconhece o T3 e não o T4. Então, o T4 ele é convertido em T3 dentro das células por enzimas específicas chamadas desiodases. Então, entra T4, a maioria do hormônio que entra na forma de T4, dentro da célula ele é convertido em T3, aí o receptor se liga ao T3, o receptor ligado ao T3 migra para o núcleo da célula e dentro do núcleo da célula vai se ligar em regiões promotoras que vão iniciar síntese de proteínas específicas que vão alterar o funcionamento desta célula. Então, aqui é o mecanismo de ação do hormônio. Como é que o hormônio tiroidiano faz seu efeito? Ele entra dentro da célula, acha seu receptor, mas primeiro ele é convertido, né, de T4 a T3 por desiodases, acha o seu receptor, vai ao núcleo da célula e faz a célula fazer novas proteínas e enzimas. Então, aqui está um esqueminha, né? Eu falei para vocês que nossa célula produz muito mais T4 do que T3, mas pode também um pouquinho do T3 produzido, entra nas células. Veja que a entrada já é por proteínas carregadoras, em geral são proteínas que carregam aminoácidos. Ele vai entrar, ele tem que ser convertido em T3 para ir ao núcleo e fazer os seus efeitos. Esta conversão é feita por enzimas específicas chamadas desiodases. Nós temos 3 desiodases descritas até agora. Cada tecido tem a expressão da sua desiodase, não é todos que expressam as mesmas 3 desiodases. E o T4 ele pode ser convertido em T3 para se tornar ativo, tanto pela D2 como pela D1. O T3 pode ter seus efeitos, ou ele pode ser convertido a T2 e perder os efeitos biológicos. O T2 não tem efeito biológico, ele acaba sendo excretado na forma de T2, sem produzir efeito algum. Ou então o T4 ele pode ser convertido pela D3 em T3 reverso, que é uma forma onde um dos iodos se liga numa posição e acaba não tendo função no receptor, não tendo efeito, e depois é convertido em T2 ou pela D2 ou pela D1. Desiodase, essas enzimas, essa D1, D2, D3, ok? Lembrando que nem toda célula tem todos, aliás, em geral, uma célula, uma desiodase, ok? E eu preciso contar uma coisa muito bacana para vocês. O Bianco, ele é um médico formado pela Santa Casa e ele que
dedicou a sua vida, né, à pesquisa e ele descreveu as desiodases, que são essas enzimas que convertem o T4 em T3, ou em T2, ou em T3 reverso. O que elas têm de diferente? Elas são enzimas que têm na sua estrutura uma selênio-cisteína. Lembra que cisteína é um aminoácido? Selênio é um elemento químico que existe na natureza em pequenas quantidades. Ele é um microelemento, ele é importante para o bom funcionamento do organismo. Por quê? Aonde que entra o selênio? Ele entra nessas enzimas que são as desiodases, são selênio proteínas que só tem o seu efeito se no lugar de um stop codon é feita uma leitura alternativa e é colocada uma selênio-cisteína. Ele ficou famoso, ganhou prêmios internacionais, chegou há algum tempo a ser professor em Harvard, hoje ele é professor numa universidade de Miami e é uma pessoa que tem uma alta publicação, ele é muito reconhecido, então dá orgulho, né? Ex-Santa Casa, passou nos mesmos bancos que vocês, enfim, e é reconhecido internacionalmente por essa descoberta das desiodases, ok? Então, só para a gente olhar um pouquinho essas desiodases, por exemplo, a D1, ela foi caracterizada no fígado e nos rins, a D2 no sistema nervoso central, na hipófise, tecido adiposo marrom, músculo e coração. A D3 em tecidos em desenvolvimento, por exemplo, como o sistema nervoso central, placenta e pele. E elas são diferentes porque são proteínas diferentes, são ativadas de forma diferente e funcionam de forma diferente, tá bom? Mas para que o hormônio tiroidiano possa adquirir sua função, ela precisa ser convertido em D3 e para que ele pare sua função, precisa ser degradado. Então, as desiodases têm esse papel também de degradação dos hormônios tiroidianos. Eu vou parar por aqui, no próximo eu vou mostrar para vocês qual é a importância, o que faz os hormônios tiroidianos na nossa fisiologia, ok?